bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Javoc. Vamos orar, que tremendo você estar nos acompanhando. Meu muito obrigado. Caso você não se inscreveu, se inscreva. Deixa seus comentários, dá seu like, compartilhe. Se você quiser receber as nossas notificações, ative o sininho. Hoje nós vamos entender um pouco sobre um homem que foi conduzido por Deus. E olha, ele teve uma história muito interessante. Vamos ver logo após a vinheta. Esse homem, ele tem uma das histórias assim muito lindas na Bíblia Sagrada. E nós aprendemos muito com esse jovem. O nome desse jovem é José. Em todos os momentos, Deus estava com ele. Vamos ao tema de hoje? As marcas de um homem com Deus. É interessante, mas vamos ver o nosso texto básico, que está em Gênesis capítulo 39, verso 2. Mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero. Deus era com José. Deus era com José em todas as situações. José, com 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus estava com José quando ele foi vendido. Vamos ver Atos 7:9. Os patriarcas, olha a motivação, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Tem pessoas que só se lembram de Deus ou quando elas estão passando por uma grande dificuldade ou quando elas estão no bem bom, obrigado. Mas os patriarcas, os irmãos de José, movidos de inveja, venderam José. Pensa que situação que José estava vivendo, mas o Senhor era com José. Mesmo quando José é vendido pelos irmãos, quando ele chega no Egito, ele é vendido para quem? Para Potifar. Mas olha o que diz Gênesis 39:2. E viu o Senhor, que Deus, o Senhor quem? Potifar. Então podia falar assim, e viu Potifar que Deus era com ele, com José, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Potifar, ele olhava para aquele jovem, 17 anos, e Potifar observava que tudo que aquele rapaz fazia, ele prosperava, tudo que aquele rapaz colocava à mão, Deus fazia prosperar. E Potifar, ele ficou muito atento e ele percebeu isso, mesmo quando José, por causa da esposa de Potifar, foi levado cativo para uma prisão. Mesmo nesse processo, até mesmo dele se defender, mesmo assim, lá na prisão, injustamente que ele estava lá, mas Deus estava com ele. Gênesis 39, 21 e 23. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José. Olha que tremendo! Porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Segunda vez o mesmo versículo, com pessoas diferentes, mas com a mesma personagem principal. Tudo que José punha a mão, Deus fazia prosperar. Sabe por quê? Por que o Senhor fazia isso? Por que o Senhor era com José? Porque simplesmente José temia o Senhor. José temia Deus. Eu sei que você pode estar pensando assim, ué, mas se Deus era com José, por que Deus deixou José sofrer? Aí a gente vê, existe... Eu falei no estudo anterior, a vontade permissiva de Deus, mas também existe a vontade diretiva de Deus. E Deus estava conduzindo a vida de José, mas José ainda iria se surpreender muito com esse Deus todo-poderoso que estava no controle da sua vida. Mateus 28 e 20, Jesus fala assim, ó, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vê que quando Jesus fala, Jesus não fala assim, ó, e eis que eu vou fazer você caminhar
em abundância, você caminhar em fartura. Eu vou estar convosco todos os dias, a partir do momento que você observa tudo que eu vos tenho mandado, a partir do momento que você me obedece, a partir do momento que você teme. Se você olhar esse versículo, você vai entender que Deus era com José. E aí a gente vê que José, independente das circunstâncias, ele colocava o temor a Deus em tudo que ele fazia. Ele colocava o amor que ele tinha a Deus em tudo que ele fazia. E Deus, em resposta, fazia ele prosperar, mesmo na dificuldade, mesmo como escravo e mesmo como prisioneiro, independente do lugar aonde ele se encontrava. Deus fazia José prosperar. Você sabe me dizer o que é prosperidade? Vamos ver Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Aí a gente olha assim, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Mas aí nós estamos falando de um homem que a gente vê que ele sofreu, mas mesmo no sofrimento, Deus estava com ele. Como nós temos a aprender com esse rapaz? Salmo 112, 1 diz assim: aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Aí você olha para mim, tá? E Deus fez ele prosperar, mas o que é prosperidade? Prosperidade é ter a bênção de Deus. Prosperidade é ter a presença de Deus. Prosperidade é ter amor ao Senhor, até porque tudo aqui nessa vida passa. Tudo aqui é passageiro, mas a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Às vezes você está aí se questionando, está chateada, está triste. Por quê? Porque a vida não é do jeito que você quer. Mas não se desanime, porque próspero é aquele que tem a bênção de Deus. E ter a bênção de Deus não significa que eu vou ficar sempre naquela vida confortabilíssima, não. Mas você vê, José tinha a bênção de Deus e tudo que ele colocava a mão, mesmo diante do sofrimento e até sofrimento intenso, Deus fazia ele prosperar. Ele era observado pelos homens, o que traz como uma marca fundamental na vida de José. José temia a Deus. Provérbios 8 e 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. É tremendo você entender quando o rei Salomão nos traz essa descrição, essa definição do que é temer a Deus e odiar o mal. Sabe o que acontece hoje? Hoje as pessoas acabam se envolvendo, olhando novelas e concordando com aquilo que é abominação diante de Deus. E aí? Sabe o que o diabo vai fazendo sem você perceber? Ele vai tirando o temor que o Senhor tem colocado no teu coração, o temor que você tem ao Senhor. Você vai compactuando com o erro e achando que é tudo normal. Mas José, mesmo diante das injustiças, ele continuava a temer a Deus. Outra característica, outra marca de Deus na vida de José. José agia sabiamente. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Eu fico impressionada como o Senhor nos ensina, esse tempo que nós estamos juntos, como o Senhor tem nos ensinado a temer a Ele, a sermos inteligentes e até mesmo inteligentes espiritualmente, a sermos sábios, a agirmos com sabedoria. E a maior marca é justamente quando Ele fala assim: o sábio, ele é inteligente, mas ele demonstra a sua sabedoria tratando bem as pessoas. Ele demonstra a sua sabedoria fazendo as coisas com mansidão. E aí nós olhamos para nós e vamos voltar para José. Será que nós estamos agindo como José? Porque quando nós vemos as falas de José registradas na Bíblia, ele não estava xingando ninguém, ele não estava brigando com ninguém, ao contrário, ele estava sendo manso e Deus estava dando graça, Deus estava dando sabedoria e ele agia com sabedoria. Vamos ver Gênesis 39:9.
Quando Potifar fala assim, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Potifar fala para José que tudo estava ao alcance de José, mas tinha algo proibido. Aí a gente está vendo agora, José falando. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, repetindo a fala de Potifar, tá? Senão a ti, porquanto é sua mulher, como, pois, posso eu cometer este grande mal? Olha só, ele considerou o Senhor dele e pecar contra Deus? Como assim? Ele confiou em mim? Como que eu vou desrespeitar ele? Eu vou agir falsamente com ele? E pior, vou pecar contra Deus? E aí a gente vê como ele agiu. Ele sabia que Potifar tinha colocado um limite para ele e que temer o Senhor era melhor do que os prazeres daqui dessa terra, é melhor do que os momentos que vivemos aqui nessa terra, mesmo diante da tentação. José, ele nos mostra que ele fez a melhor escolha. Qual foi o resultado? Nesse caso, não foi bom não? Aparentemente. Gênesis 39:12 diz assim: então ela, a mulher de Potifar, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Por que eu falo para você? Porque você pode olhar para mim e falar assim, mas isso levou José para a cadeia, levou Potifar a reclamar de José e colocar José na cadeia. Mas a melhor escolha que ele fez é mostrar o temor ao Senhor, mesmo ele sendo injustiçado. Ele foi abençoado lá na cadeia. E olha, e José agiu com humildade. Mesmo diante da injustiça, ele não deixou a ira dominar o coração dele. Gênesis 40, verso 14. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. José, Deus tinha abençoado ele e José conseguia revelar os sonhos, porque Deus dava a tradução para José. Deus revelava para José o significado do sonho. E aí ele é recebido, ele viu lá na prisão o copeiro e o padeiro. Ambos serviam o rei. E aí ele revelou, porque esses caras estavam tristes, porque eles tiveram um sonho à noite, e José revelou. O padeiro morreria, mas em compensação o copeiro voltaria lá servir Faraó. O que ele fala? Quando você estiver lá, lembra-te de mim. Ele não deixou de agir com humildade. Quanto tempo ele ficou esquecido pelo copeiro? 2 anos. Mas o Senhor estava trabalhando a favor de José. Olha aqui o que aconteceu. José, ele não deixou, na oportunidade que ele teve, de atribuir a glória a Deus. Olha as marcas de um homem que anda com Deus. Gênesis 41:16. Respondeu José a Faraó. A Faraó, isto não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. 2 anos depois que o copeiro saiu, o que aconteceu? Deus deu um sonho a Faraó. Não, ninguém, na verdade, sabia interpretar, e aí Deus traz a memória do copeiro, e vem José, e aquele cara que sofreu porque foi vendido pelos irmãos, sofreu porque foi vendido para Potifar, a mulher de Potifar se encantou com ele rejeitou a mulher de Potifar por vingança, ela arma para ele é mandado preso. Deus traz um sonho para o padeiro e para o copeiro. Quando o copeiro sai por 2 anos, ele se esquece de José, mas chegou a hora de José ser abençoado, chegou a hora de José sair daquele lugar. E quando Deus dá um sonho para o rei, quem que vem revelar esse sonho? José. E Deus honra. Nós vamos entender um pouquinho por que José ele era quem ele era. Primeiro, José ele foi um cara que foi amado pelo pai dele. A mãe tinha falecido e o pai quis fazer o papel de pai e mãe, né? Gênesis 37:3. Israel amava mais a José
do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, ele era um cara amado pelo pai. E esse amor do pai por José fez os irmãos de José odiarem a ele. Mas eram 4 motivos que José era odiado pelos seus irmãos. Primeiro, por causa do amor do pai, por causa do amor de Jacó, porque Jacó também não foi muito prudente, né, nessa condução dos filhos dele. Vamos ver Gênesis 37:4, fala assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Nós vemos que Deus mostra pra gente que as pessoas, elas são falhas, e Jacó, que era Israel, ele teve as falhas dele. Aí, segundo motivo, eles odiavam a José porque Jacó confiava em José. Gênesis 37:14. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Foi lá em Siquém que os irmãos dele armaram com ele e venderam ele. Terceiro motivo, porque José, ele tinha sonhos, porque José tinha promessas de Deus. Vamos ver Gênesis 37:19-20? Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador, vinde pois agora, matemo-lo, lancemo-lo numa das covas e diremos ao pai, né? Uma besta fera o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Mal sabiam eles que Deus estava no controle da história e que os sonhos que Deus deu a José, que as promessas que Deus fez a José iriam se cumprir mais tarde. Outro motivo deles odiarem a José? Então, lembra que eu falei que Deus, ele mostra as falhas do ser humano, do homem, principalmente daquele que nós admiramos? Porque José falava as coisas dos irmãos lá para o pai. Vamos lá, Gênesis 37:2. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Então eles ficavam muito bravos com José. José era um amado pelo pai. O pai confiava em José. José era um cara que vivia tendo sonhos e ainda falava, né? Até falava demais. E aí José ainda ia dedar, né? Falar mal, trazer más notícias dos irmãos para o pai deles. E José, ele era invejado por seus irmãos, além de odiado. Gênesis 37:11 fala assim: e seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Toda vez que José contava o sonho que Deus revelava a ele, né, que Deus mostrava para ele, os irmãos, ao invés de falar, não, eles ficavam com raiva, eles odiavam José. Tem pessoas que realmente não querem que a gente seja próspera em Deus, né? E a gente vê, José, ele falava, tem coisas que Deus fala para você, guarda no teu coração. Não é coisas para você compartilhar, porque no tempo de Deus, Deus vai fazer acontecer. E Deus me fez entender isso. Graças a Deus que eu consegui ser obediente. Sabe qual era o segredo de José? Que ele trouxe essas marcas de bênçãos. Porque nós estamos vendo, José teve marcas de sofrimento, mas ele teve as marcas de bênçãos na vida dele. Sabe qual é o primeiro segredo de José que nós vemos? José temia ao Senhor. Eclesiastes 12:13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha a conclusão de Salomão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é essencial para o homem. Para um pouco para pensar, será que você está tendo atitude de temor a Deus? Ou será que você está concordando com os erros? Será que você parou para pensar que tudo aqui é passageiro, mas as bênçãos eternas, principalmente as eternas, elas são reservadas para aqueles que temem a Deus? Então, pensa nisso. Salmo 147:11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. O Senhor se agrada dos que confiam, e José, ele temia ao Senhor e ele confiava no Senhor. Uma coisa interessante que eu coloco como a segunda marca de José: ele não fez justiça própria quando ele podia fazer. Após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo. Eles acharam que José ia se vingar
por eles terem vendido ele, pelas coisas que eles fizeram lá no passado. Tem pessoas que vivem de passado. E esses irmãos de José, eles se martirizavam porque eles simplesmente achavam que José ia ser vingativo. Mas olha Gênesis 50 e 15, o que diz? Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Bom, uma coisa nós vemos, eles tiveram consciência de que eles agiram muito mal com José. Mas aí nós vemos que eles estavam medindo José como a eles mesmos. Como eles tinham raiva de José e o venderam, eles acharam que José iria fazer assim, ter ódio no coração dele. Mas José temia Deus. Olha a resposta que José mandou para eles. Gênesis 50, 19 a 21. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Porque Deus tem o tempo certo para ele fazer justiça. Aí, vamos continuar o versículo. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós, a vossos filhos. E assim ele consolou os irmãos dele, ele lhes falou ao coração. É interessante que a gente pensa que às vezes eu vou ficar com raiva, às vezes eu não vou falar com a pessoa, essa pessoa não é digna de mim. Mas olha o que diz Isaías 64, 6. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Deixa Deus agir, mas peça para começar a ação de Deus no teu coração. Porque Deus, ele tira toda a mágoa, Deus, ele tira todo o ódio, Deus, ele converte tudo aquilo que está nos trazendo sofrimento, ele converte em bênção. Mas primeiro, eu tenho que querer que Deus age em mim. E a terceira marca de José, Deus, ele abençoou José, porque José sempre, independente da situação, ele dava o melhor dele. Ele fazia o melhor que ele podia. Gênesis 39, 3. E viu o seu senhor que Deus era com ele. Potifar viu que Deus era com José e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Ele podia estar revoltado, irritado, nervoso, ele foi vendido. O cara que era mimado pelo pai, amado pelo pai, agora era um escravo. Agora era um servo, mas ele não agiu com coisas, com rancor. Ao contrário, ele fez o melhor dele e ele era observado por Potifar. Nós somos observados pelas pessoas. Muitas das vezes nós não estamos vivendo como nós gostaríamos, estamos sendo observados pelos homens. Muitas das vezes a nossa atitude faz as pessoas glorificarem ou amaldiçoarem a Deus. Olha a nossa responsabilidade. Mas também a quarta marca de José. José sabia que Deus era aquele que tinha todo o poder de transformar tudo que era maldição em bênção. Você acha que José ser vendido pelos irmãos foi gostoso? Não foi. Você acha que José foi ser levado preso foi legal? Não, não foi. Mas Deus mudou a história de José. Ele cria que Deus tinha poder de transformar maldição em bênção. E nós vimos quando ele fala para os irmãos. Vamos lá, Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Então nós vemos, José ainda tem mais uma marca que chama a minha atenção. Ele agradava sempre a Deus. Ele procurava viver em retidão. Ele procurava viver com integridade. Olha o que o salmista Davi fala em Salmo 26, verso 1. Ó Senhor, sê meu juiz, porque Deus é juiz e justo. Pois com integridade eu tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. E nós vemos, por causa das marcas que José tinha. Ele tinha as marcas do sofrimento, mas ele tinha as marcas das bênçãos de Deus na vida dele. E Deus o honrou. Olha que tremendo. Primeiro, Deus deu a ele uma família. Gênesis 41, versos 51 e 52. E chamou José ao primogênito, ao filho dele. Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, porque disse,
Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus deu mulher, Deus deu filhos, Deus deu casa, Deus deu prosperidade, Deus tirou todo o sofrimento e Deus trouxe abundância. Mas também, sabe o que Deus fez para José? Deus lhe deu honra diante dos homens. Olha que tremendo, Gênesis 41:39. Deus depois disse Faraó a José: ninguém há tão entendido e sábio como tu. Imagina se José fosse o carrancudo, o amargurado, o nervoso, o bravo por causa de todas as injustiças que ele tinha sofrido. Mas ele não fez assim. Deus honrou ele, deu família para ele e Deus fez ele ser honrado, principalmente pelos homens. Gênesis 45, verso 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá. Novamente eu trago isso para você ver que José estava falando para os irmãos dele. Senão Deus, aquele que está no controle de todas as coisas, que me tem posto por pai de Faraó. Olha Deus honrando ele. Honrou para os egípcios, honrou para os irmãos e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Embora José tenha passado por muitos momentos difíceis em sua vida, nós vamos concluir. Ele não deixou de amar, ele não deixou de temer a Deus e Deus lhe trouxe exaltação. Deus esteve sempre no controle da vida de José. Deus, ele mostrou a misericórdia dele para com José. Deus mostrou o amor leal. Deus não impediu José de ser vendido ao Egito. Deus não impediu José de ser caluniado pela esposa de Potifar. E Deus não impediu José de ser levado cativo, de ser preso e ficar lá até a hora que Deus mudou a história de José. Deus exaltou José. Porque José não abandonou o Senhor, José não deixou de confiar no Senhor, José não deixou de temer ao Senhor, ao contrário. Deus usa a história de José, as marcas de José, que eram as marcas de um homem que andou com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude a entender que Ele é Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus.